Numa noite que mudaria tudo, o profeta Isaías teve uma visão que nenhum ser humano poderia jamais esquecer. Diante dos seus olhos estava o Senhor, o Rei Eterno, o Senhor dos Exércitos, assentado sobre um trono alto e sublime. E acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos. Com 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros. Uma voz respondia a outra, em proclamação que ecoava pelo templo inteiro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O som daquela voz foi tão poderoso que os próprios umbrais das portas se moveram. E a casa se encheu de fumaça. Isaías ficou paralisado. Não de admiração, de terror. Ele abriu a boca e disse as únicas palavras que conseguiu pronunciar: Ai de mim! Estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Era o fim. Pelo menos era o que ele pensava. Mas então um dos serafins voou em direção a ele, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com aquela brasa tocou a boca de Isaías, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada. O teu pecado foi expiado. Naquele instante, tudo mudou. E foi então que a voz do Senhor ecoou: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, que momentos antes estava destruído pela consciência da sua própria indignidade, respondeu sem hesitar: Eis-me aqui. Envia-me a mim. E o Senhor lhe disse que o povo ouviria, mas não entenderia, veria, mas não perceberia, que os corações ficariam endurecidos, os ouvidos pesados, os olhos fechados, que as cidades seriam desoladas, as casas vazias e a terra assolada, que os homens seriam afastados e o desamparo tomaria conta da terra. Isaías então perguntou: Até quando, Senhor? E a resposta veio: Até que tudo fosse desolado, até que o vazio tomasse o lugar da abundância. Mas mesmo no meio do julgamento, havia uma promessa: uma 10ª parte ficaria. E assim como o carvalho e a azinheira que, mesmo depois de desfolhados, permanecem firmes, a santa semente seria a firmeza daquele povo. Isaías não foi chamado porque era o mais preparado. Foi chamado porque foi o único que, mesmo quebrado e com os lábios impuros, disse sim. E você? Quando a voz perguntar, e ela vai perguntar: A quem enviarei? Quem há de ir? Você ainda vai estar com as mãos cobrindo a boca, paralisado pela consciência das suas falhas? Ou vai levantar a cabeça e responder: Eis-me aqui? Porque Deus não procura os perfeitos. Ele procura os disponíveis.